Antes de responder para você essa pergunta, eu vou dizer o seguinte. Ítalo Mudado é o tipo da pessoa que você não tem como deixar de amar, certo? Eu conheci o Ítalo numa história da minha vida teatral, mas eu quero dizer que foi uma pessoa que passou pela minha vida e continua ainda na minha vida, amado como se fosse um irmão. A pessoa que eu admiro, amo e respeito, Ítalo Mudado. Bom, conheci Ítalo Mudado da seguinte maneira. Eu tinha um grupo de teatro no interior, em Congonhas, chamava Tedons o grupo. E o grupo estava caminhando direitinho, a gente fazia teatro, eu achava que estava fazendo teatro direitinho, mas não estava muito direitinho ainda não. Fazendo teatro, e um dia conversando com uma amiga minha do colégio onde eu trabalhava, a professora Roseli, falei com ela: Roseli, eu estou querendo fazer um teatro grego, mas eu não tenho noção nem por onde começar, porque eu nunca fiz teatro grego, conheço ninguém que mexe com isso em Belo Horizonte. Ela disse: não, tem um professor da UFMG que é muito bom. Você conhece? Eu conheço, me dá o telefone dele. Dei o telefone, me deu o telefone, eu liguei para lá, para a casa do Ítalo. E, pessoal, você não me conhece não, eu também sou professor, mas não é da universidade, papapá. Eu precisava de falar com você sobre teatro grego. Você pode me receber? Você pode vir na minha casa? Disse: não, vem aqui em casa. Fui na casa do Ítalo, sentei lá no quartinho lá dos fundos e ficamos conversando. Ele me ensinou, me explicou, me orientou, me deu livro, parará, papapá. Disse: bom, vou ler isso tudo aqui, vou tentar fazer o que você está me ensinando. Bom, fui para Congonhas, comecei a ensaiar Antígone. E pronto, ficou ensaiando. Passa uns 15 dias, 20 dias, eu estava lanchando, o telefone toca, minha mãe atendeu e falou assim: ó, tem um homem com uma voz bonita, grossa, querendo falar com você. Eu falei: mas o nome do homem ele não falou? É Ítalo. Eu pulei da cadeira na mesma hora e fui atender o telefone. Sim, Ítalo, tudo bom? Eu estou telefonando para saber como é que andam os seus ensaios. Olha só que disponibilidade, né? Que me conheceu um dia. Eu falei assim: ainda está indo, né, Ítalo? Mas eu gostaria que você visse. Aí então domingo eu vou aí. Eu falei: de jeito nenhum. Você não vem aqui, eu vou aí te buscar para você vir, ver o ensaio. Imagina, eu vim de ônibus para Congonhas. E naquela época ele fez o sacrifício de vir de Fusca, que meu carro era Fusca. Então veio e ficou na minha casa e se apaixonou pela minha mãe. E daí nunca mais saí da barra da calça do Ítalo. Assim eu conheci Ítalo Mudado. Faça a pergunta que eu saiba responder. Tem muitos anos, mas foi uma época muito boa, sabe? Agora, no momento eu não sei, não sei, de cabeça assim não sei. Não pensei que poderia perguntar isso para mim. Poderia até ter olhado lá nos papéis meus. Mas foi, o grupo estava fazendo 5 anos, isso eu tenho certeza. E ele acompanhou e foi ao espetáculo. Assistiu o espetáculo, aliás, foi ele, Etienne, Aide Bittencourt e o Alcione Araújo, foram os 4. Aí eu fiquei muito feliz, né? Meio apreensivo também, porque eram 4 pessoas assim que sabem todo do teatro. Eu disse: meu Deus do céu, como é que é de ser? Bom, mas elogiaram. Mas estava um espetáculo bom, porque o Ítalo havia passado também uma batida de olho antes para mim. Ele foi lá, assistiu alguns, ensaio geral ele assistiu. Né? E aí ele deu a bênção dele, com a bênção do Ítalo, fiquei tranquilo, sabe? Do desprendimento, da segurança para passar para a gente as coisas, né? O desprendimento, a segurança, o conhecimento que ele tinha, porque era um homem de profundo conhecimento, né? O Ítalo não sabia, ele sabia a fundo, né? Sabia, aqueles deuses pareciam que moravam no quarto dele, né? Todos os deuses da tragédia e da comédia. Mas foi muito interessante, desse período, eu pedi um fio da meada. Sobre as primeiras impressões... Sim, da segurança, da disponibilidade dele, do carinho que ele tinha com a gente, né? Do carinho que ele tinha com todo mundo que batia na porta da casa dele, sobretudo gente de teatro, né? É isso aí. Tá certo. Daí da Antígone, a gente nunca mais se separou. Ficamos amigos, mas amigos mesmo, né? Dele para Congonhas, passar o aniversário dele comigo lá em Congonhas, ou então às vezes, o meu aniversário está chegando, eu não estou querendo... Fica na minha casa aí, fica aí escondido aí o dia inteiro. Pronto, a gente ficou muito amigo. E toda vez que eu fazia um espetáculo, eu discutia com ele o texto antes, a gente discutia o texto,
e no ensaio geral ele ia para dar a bênção. Eu não estreava sem a bênção dele, não. É isso aí. Nós ficamos muito amigos, mas muito amigos mesmo. Amigos e confidentes. Era muito amigo dele. Olha, por ser um homem de muita cultura, muito culto, porque o Ítalo ele era extremamente culto, né? Então, pelo fato da cultura do Ítalo ser imensa, eu acho que ele se apegava muito aos clássicos, porque os clássicos estavam muito de lado, como sempre estiveram, né? De lado. Então ele montou, mas é muita peça clássica. Você viu aí Eoliano de Pono, né? Sobre Salomé e outros espetáculos que eu vi dele, me esqueci agora, o Avarento, sabe? É muito, muito, muito. O Ítalo fazia espetáculo clássico. E o pessoal parece que tem medo de fazer clássico, né? Parece que tem medo de fazer clássico porque é muita gente, ou porque é muito complicado, ou porque é difícil de fazer, porque o texto tem que ser adaptado. Então eu vi muito o teatro do grego do Ítalo, grego e não grego, mas clássico também. Ibsen também, já vi dele. Porque ele tinha profundidade, ele sabia que terreno ele estava pisando, sabe? Não é como esses diretores mais levinho, não, sabe? Sabia onde é que estava pisando, por isso ele pisava fundo. É isso aí. Sim, o Ítalo ia do clássico grego, passando pelo clássico brasileiro, passando pela poesia. Ele fez esse caminho todo. Ele fez Fernando Pessoa, acho que 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Fernando Pessoa. Tem mais poetas que ele fez também, que agora não me recordo. Mas ele fez isso. E o trabalho de ator do Ítalo era impressionante, como ele pegava, ele cobrava, ele fazia... Os atores de Congonhas, quando ele ia lá, tremiam. Porque ele fazia, repete, não é assim, faz de novo, torna a fazer. Ele trabalhava o ator, e um dia chegaram a falar comigo aqui em Belo Horizonte uma vez, que é o seguinte, o Ítalo dirige melhor que muito diretor aí de Belo Horizonte, que o pessoal chama de famoso, porque ele cobrava. E eu fiz um espetáculo com os poemas da Adélia Prado, o Ítalo vai entrar nessa história, porque ele foi ver o espetáculo e ele corrigia. Brasileiro, não é brasileiro, é brasileiro, tem o I aí no meio, tem um ditongo aí. Aí eu comecei a cobrar dos meus atores isso também, entendeu? E quando nós fomos num festival, depois de um espetáculo ter passado do festival, um senhor falou comigo assim, olha, eu gostei muito do seu espetáculo, gostei muito do seu grupo, porque eu ouvi todos os ditongos. Interessante, porque o Ítalo cobrava ali, ó, sabe? Ele cobrava porque ele primeiro era professor. Se falasse errado, estava matando a língua portuguesa, né? Era uma pessoa muito séria. Um dia eu vi uma pessoa na casa dele falando, eu queria aula germinada. Olha como o cara é culto e educado. E está no projeto. Eu queria uma aula germinada. Aí eu falei assim, mas não dá aula germinada, não tem jeito. A gente vai dar aula geminada. Corrigiu a pessoa com educação danada, né? A pessoa continuou insistindo em falar germinada. Você vê? Então ele tinha um projeto, ele pegava as filigranas da gente, onde a gente errava, e daí consertávamos com educação, né? Os atores também sofriam muito, né? Não sofriam no sentido mal, sofria de repetir. É que o teatro tem que fazer isso mesmo, né? Tanto que em francês ensaio é répétition. Então, você já viu, né? Temos que repetir. Olha, eu fiz várias peças em Congonhas. Aliás, eu tive o prazer de dirigir o Ítalo numa peça em Congonhas. Eu fiz um espetáculo chamado Tedoms, que era o nome do grupo, Canta Barroco. Eu pensei, nós moramos numa cidade barroca, por que não fazer um espetáculo barroco aqui em Congonhas, com poesias barrocas, com música barroca? E vim conversar com o Ítalo. Conversei com ele, selecionei esses e esses poemas. Ô Ítalo, você não quer fazer o sermão do padre Vieira para mim, não? Assim, faço. Para que eu fui convidar? O cara foi. O cara foi. O que eu vou dirigir o Ítalo? Em que eu vou dirigir o Ítalo? Bom, chamamos o Ítalo, foi ensaiar também, ensaiou comigo. Mas dirigiu o quê? Se ele já tinha um sermão decorado na cabeça, praticamente decorado, né? Oh, meu Deus do céu, então vamos lá. Dirigiu o Ítalo, mas dirigiu só no sentido, vem para cá, vai para ali, só mudança de local, porque o resto não tinha que mexer. Os ditongos estavam todos certos, entendeu? Então,
Ele dirigiu o Ítalo. Depois nós fomos para a Igreja do Bom Jesus de Congonhas e fizemos lá dentro uma série de fotografias que o Marcelinho deve ter recebido agora, da Regina Bahia, ela de Congonhas, as fotografias do Ítalo fazendo o Tedões Canta Barroco. Foi um espetáculo muito bonito, né? Dirigiu o Ítalo. Agora, você perguntou uma coisa que eu falei isso, mas tem mais um segmento. O repertório. Ah, sim. Eu fiz muita coisa. Eu fiz a Alzira Power, ele foi ver e ajudou também, né? Fiz 2 Perdidos numa Noite Suja. Ele criticou o cenário, disse, não, o cenário não está legal, porque eles são pobres miserentos. Você fez um quarto bem assim, bem bonitinho para 2 miseráveis. E outra coisa, ele falou, antes da antiga, eu já conheço seu teatro há mais tempo. Eu falei, de onde você me conhece de teatro há mais tempo? No Festival de Ouro Preto você levou Os Ciganos do Martins Pena. Eu gostei muito do cenário, eu gostei muito do figurino, eu gostei das suas marcações, mas o espetáculo estava lento. Certo? Estava lento. Bom, já me conhecia e já estava corrigindo. Não me conhecia e já estava corrigindo. Você vê a pessoa séria, depois de tantos anos, né, vai me falar que estava lento o espetáculo. Ficou a marca. Que ótimo. Mas então, eu fiz muitos espetáculos e o último espetáculo que ele viu meu, eu fiz foi Lisístrata, ou A Greve do Sexo. Mas a greve do sexo não vai pegar, então eu mudei por minha conta e com a bênção do Ítalo para Lisístrata ou Vaginas em Greve. Aí lotei aquele Teatro de Congonhas, fizemos uma coisa horrorosa, engarrafamos o trânsito da cidade, de tanta gente, fizemos 2 espetáculos na mesma noite, seguidos assim. E o Ítalo foi o último espetáculo do Ítalo que ele foi ver, que já estava assim bem combalido, a Ofélia já estava doente, eu acho, também, irmã dele. E aí ele estava lá assistindo o ensaio, nessa posição assim, ó, que ele ficava muito, né, assim. Aí uma atriz falou assim, ele está dormindo. Aí eu falei assim, não estou dormindo não, você falou tudo errado, repete. Que ótimo, né? Que coisa bonita. Está dormindo, tá não estou acordado, repete, você errou tudo. Pois é, foi o último trabalho que o Ítalo acompanhou em Congonhas, dos meus. Tá? Mas não foi com o grupo Tedombos, foi com o Boca de Cena, que é outro grupo que agora eu estou dirigindo em Congonhas, certo? Mas é assim. Agora, o mundo fechou um pouco para o Ítalo depois que a Ofélia adoeceu, né? Aí o mundo exterior acabou para ele. Ele viveu para a irmã franciscanamente ali do lado dela o tempo todo. E outra coisa, eu sempre chamei ele de São Francisco, às vezes eu brincava com ele de São Francisco, porque os mendigos iam lá, almoçavam não, ele dava o prato na porta lá, sanduíche, fazia merenda desse pessoal todo. Ele era se dizia ateu, mas no fundo ele era um São Francisco. Uma pessoa muito boa. Olha, o Ítalo era igual remédio, a gente tinha que tomar todo dia, a gente se falava todo santo dia. E o dia que não dava para a gente falar, ou o dia que eu marcava de ir na casa dele e não ia, ele me chamava de canalha. Você é um canalha, você não veio tomar café aqui ontem, sabe? E ele tinha uns termos assim muito interessantes. Nossa, você está chibante hoje, hein? Você está muito catita. Então é desse jeito. Mas Ítalo, a gente era muito amigo e um dia nós resolvemos viajar, nós fomos para a Argentina e para o Uruguai. E ele deixou por minha conta a viagem. Assim, Ítalo, quis assim, passaporte, tá? Tudo aqui. Né? E a gente começava a andar nas ruas e ele não sabia onde é que ele estava. Ítalo, vamos por aqui, vamos por ali. Eu não vou fazer nada, eu vou te seguir, tá bom? Aí chegamos aqui no Brasil, ele chegou na casa dele, falou com o irmão dele, com o Elcio e com a Ofélia, com a irmã Ofélia, falou assim, olha, eu agi uma agência de viagem nova, que eu estou viajando por ela agora. Aí ele falou, mas vocês não foi com o Padre Antônio? A gente viajou com o Padre Antônio que tinha uma agência. Sim, mas agora eu mudei, agora eu vou viajar com Viagem Lá ou Viagem Legal. E nós fizemos mais 2 viagens juntos, a Cuba e a Machu Picchu. Né? Na de Machu Picchu, quando a gente estava em Cusco, eu disse, olha que linda aquelas cholas com aquelas roupas, vamos tirar retrato ali? Eu disse, vamos embora, Heitor. Aí eu tirei o retrato dele com a chola, sabe? A chola fez pose, ele também fez pose na porta de uma igreja belíssima que tem lá em Cusco. E não é depois que a chola ficaram atrás dele para cobrar,
E ele não tinha dinheiro trocado, eu também não tinha, tá tudo com nota grande, você já viu, né? Aí foi correndo para dentro da igreja para ficar livre da chola. Isso foi em Machu Picchu. Depois nós fomos a Cuba também, fizemos uma excursão a Cuba, né? E ele ficou meio assustado com Cuba também. Era uma coisa, ele achou que fosse encontrar um mundo novo lá, sabe? E eu fiquei muito decepcionado, ele ficou assustado também, sabe? O nosso hotel era um hotel que deveria ser de 5 estrelas, mas estava sem água, o banheiro era estragado, sabe? É uma herança americana. Agora, o país é muito bonito e tudo, e uma das coisas que nós dois ficamos mais chocados foi que a gente foi a uma praia, Varadeiro, uma praia linda que tem lá, tomando morrito o tempo todo, enchendo a cara de rum. Quando a gente vira assim, atrás de nós tinha um cara de terno e gravata, sabe? Para servir a gente na praia. O cara vestido de terno e gravata, descalço, para servir a gente na praia. Depois nós vimos mais longe assim uma placa, solamente para hóspedes. Aí o Ito não gostou muito não, dessa discriminação, sabe? Das coisas marcantes assim. E também não gostou da moça que dirigiu a excursão, não esqueci o nome dela agora, Joana. Não abri muito o jogo, a gente perguntava e ela não abria o jogo, sabe? Mas foi uma viagem muito interessante. Eu viajava e aprendia muito com ele também, né? Porque o cara sabia tudo, então era uma aula que eu estava fazendo. Eu paguei a viagem, mas estava tendo era aula, né? Então você já viu, é muito bom. Mas era uma pessoa muito boa para viajar, muito tranquilo, sabe? Foi bom isso aí. Ah, não, tem um caso muito interessante também. O Luiz Otávio, que também fez teatro com o Ítalo, ele fez um espetáculo em Mariana, ele dava aula em Mariana, e fez um espetáculo em Mariana, e de teatro lá fomos nós, Ítalo e eu. Chegamos lá, sabe onde nós terminamos a noite? Sentado no meio-fio, na porta do teatro, tomando vodka, o Luiz Otávio, mais os atores dele, eu, o Ítalo, e uma professora que hoje é da UFMG, que trabalha com teatro negro da UFMG, me esqueci o nome dela agora. Me foge o nome dela. Leda Martins. Leda Martins. Nós sentados no meio-fio, tudo já cheio de vodka, e o Ítalo lá, falando com a gente, com maior simplicidade, como se fosse assim, um de nós, porque ele era um expoente, todo mundo sabe disso, né? E ele lá, e depois essa Leda Martins começou a trabalhar na UFMG, passou lá no concurso da UFMG e agora mexe com teatro negro, se eu não me engano é isso mesmo, se eu não estiver enganado. Né? É isso mesmo, né, Leda Martins? Tá. Olha, o Ítalo na cidade era a pessoa... Como é que eu vou explicar? O Ítalo era um homem normal na cidade. Lá na universidade ele brilhava, né? Eu sabia que ele brilhava lá. Mas aqui era uma pessoa comum. Às vezes eu saía e encontrava, sem marcar nada, encontrava com ele no Mercado Central. Eu adorava ir no Mercado Central fazer compra de queijo. A casa dele era muito queijo. E uma pessoa assim, muito... o pessoal parava na rua para falar com ele. Ele às vezes nem sabia quem é que estava parado, com quem ele estava falando, mas estava respondendo. E respondia bem. A qualquer pessoa ele respondia bem. E o Ítalo não era muito assim de sair, não. Ele não gostava de frequentar bar onde tinha gente de teatro. Ele não gostava. Então, por isso, ele arrumava uns barzinhos mais afastados. Ele arrumou um que era na esquina da São Paulo com Augusto de Lima e aquela esquininha ali, existe até hoje, chama Banzai. Era um bar assim, de mulher de vida alegre, um bar desse jeito. E ele ia para lá para evitar de ficar cercado de pessoas de teatro. Ele só se cercava de gente de teatro ali, do grupo dele ou da amizade dele mais fechada. Aí ele ia para lá. Mas primeiro tinha uma sessão na casa dele, que era a Sexta Super. A gente ia para lá, na casa dele, tomava umas, para depois o Banzai tomar todas. Entendeu?
Ah, no Banzai era uma maravilha, né? Não, Banzai eu juntava 3, 4 meses assim, né? E depois a gente tinha que levar o Ítalo para casa, né? Quem tinha carro levava ele para casa depois, né? Mas era muito divertido. E ele, no Banzai, todo mundo, Iolene, Marcelo, Alexandre Cola, eu, Marco Túlio, não sei se era da época do Banzai, não era não. Mas outras pessoas, o Beto, né? Não lembro mais, tem mais pessoas, né? A irmã da Cida Falabella, não, qual que é a atriz? Eu esqueci o nome. Falabella, qual que é a atriz? Então é a irmã dela. Ia lá também. Ah, tinha outras pessoas que eu não sei o nome mais, agora me esqueci. Né? Mas era sexta-feira, o Ítalo se realizava naquele bar. Porque só tinha gente que gostava dele, que ele gostava também. Não era gente de teatro que ia para ali para fazer auê, não. Era gente amiga que ia para lá e tudo mais. É desse jeito. É normal, um homem normal, né? Uhum. Agora, o mais importante no Ítalo, que eu acho, é o desprendimento dele, sabe? Ele é chamado, pode fazer uma conferência aqui no meu colégio? Posso. Ia lá, fazia de graça, sabe? Fazia de graça. E várias vezes ele fez de graça, inclusive tem gente que... Eu vou falar isso, mas não vou dizer os nomes, não. Ele era tão abnegado que ele dirigiu um espetáculo para uma pessoa e o espetáculo ficou bom demais. E a pessoa não pagou ele até hoje. Ele também nunca cobrou. Nunca cobrou. Sabe? Deixa pra lá. É desse jeito. Isso é muito significativo. O Ítalo era muito despegado. Essas coisas, sabe? Muito despegado. Muito, muito, muito. Sabe? Olha, a amizade ele tinha com todo mundo. Ele gostava de todo mundo. Eu acho que ele não fazia discriminação de ninguém. Agora, um dia eu cheguei lá na casa dele, ele estava contando dinheiro, estava contando dinheiro. Eu falei, o que você está fazendo contando dinheiro? Está na porta da igreja? Está na porta da igreja, mudado? Aí ele falou assim, não, eu vou fazer aqui, eu estou tirando o que eu gastei na montagem da peça, e agora esse tanto aqui que vai sobrar, que vai ser uma miséria, eu vou repartir igualmente para todos os atores. Isso eu lembro dele ter feito. Uma vez eu vi ele fazendo isso. Quer dizer, ele punha o dinheiro dele na montagem, depois, quando dava dinheiro, ele tirava o que ele gastou, depois repartia igualmente para todo mundo que trabalhou na peça. Isso eu vi ele fazendo. Né? Ele adorava teatro, porque ele gastava dinheiro assim, adoidado, sabe, para fazer peça, sabe. Ele tinha, sei lá, a bactéria do teatro, sabe, dentro dele, sabe, porque era um desprendimento, né. E fazia o teatro, e fazia coisa bonita, né? Fazia coisa bonita, cenários bonitos, figurinos bonitos, né? E eu conheci muita gente e outros também que passaram pelo grupo e sumiram, tipo, quem é? Zé Adolfo fez um espetáculo, fotografou muito bem, tem uma foto belíssima na casa do Ítalo, tinha, não sei se não existe ela ainda, do Édipo Rei, se eu não me engano. Édipo Rei, Édipo Rei, e esse Adolfo sumiu. Foi para Brasília trabalhar em Brasília e desapareceu. Várias pessoas passaram e sumiram. Outro dia eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que a tia dele fez teatro com o Ítalo, a Deia Januzzi. Fez teatro com ele. Né? Então, é uma pessoa assim, tratava todo mundo igual. Para ele não havia diferença não. Branco, preto, mulato, que fosse, tudo do mesmo jeito. Fora o lanche que eles davam para os atores depois, né? A mesa da casa do Ítalo vivia posta, né? Posta, o tempo todo. Né? Então, tem até uma reportagem do Estado de Minas falando sobre a mesa da casa do Ítalo. Né? Foi página do segundo caderno. E depois dos ensaios, né, ninguém saía de lá sem tomar café. De jeito nenhum. Eu acho que deveria ser assim, a sua história é a nossa história. Porque nós bebemos muito dessa água. Sabe? Muito, muito, muito. Eu, pelo menos, aprendi muito com o Ítalo. Eu acho não, né? Eu tenho certeza que uma conversa de banzai com o Ítalo vale mais do que 10 aulas mal assistidas. Sabe? Então a história do Ítalo é a nossa história, porque a gente bebeu tudo ali. Sabe? Uma pessoa assim, que
triste demais de ter perdido. Podia estar aí hoje ainda, né, usando máscara, reclamando da máscara. Você acha que ele reclamaria muito? Ah, tranquilo. Tranquilo, tenho certeza. Tenho certeza que ele reclamaria da máscara. Ah, mas é uma pessoa... Tirava o ídolo do humor dele. Eu acho que o que tirava o do humor, eu acho que a mentira é uma delas, sabe? A mentira é, porque eu nunca vi Ítalo mentir. Nem mentira piedosa, já falei, nem isso ele fazia, sabe? E é isso mesmo. E a falta de compromisso também. Isso também é, sabe, de chegar atrasado, essas coisas assim também, ele não gostava muito não, sabe? E também de marcar e não ir na casa dele, tanto que eu marcava de ir lá tomar café e não ia, no dia seguinte era um telefonema, canalha, aquela voz dele, canalha. Contar uma passagem que eu não sei se o povo já sabe, já eu falei isso com os meninos do teatro. Uma amiga minha pediu o telefone dele, se ele poderia dar, porque ela precisava de fazer uma pesquisa de teatro grego. Eu falei, claro, eu te dou sem perigo. Dei o telefone do Ítalo. Aí no dia seguinte, ela me liga. Lau, que voz de cama que é aquela? Que voz de cama que é aquela? Voz de cama. E quando eu fiz a Adélia Prado, tem um depoimento do Drummond, que ele fez quando ele lançou a Adélia, porque o Drummond lançou a Adélia. Eu disse, Ítalo, tem um depoimento do Drummond muito bom, eu gostaria que você gravasse para mim. Eu abri o espetáculo da Adélia com a voz do Ítalo gravada, o texto do Drummond. Certo? Foi muito bonito, eu tenho a gravação até hoje, mas tá lá. É isso aí. O Ítalo tem umas coisas bem interessantes. Fazer o quê? Você se considera um mudado? Sem dúvida, eu sou mudado, gosto muito, seria muito feliz se eu tivesse aí para a gente ficar mudado ainda. Eu tenho uma amiga, que também é amiga dele, a Regina Bahia, ela sempre ligava para ele também, e falava, Ítalo, como você está mudado, você não está vindo a Congonha, por quê? Você está muito mudado. Mas eu acho que todo mundo que passou pelo Ítalo é um mudado, sem dúvida, sem dúvida, né? Não há quem fale mal, né? Não há, eu dirigi o TU um tempo, os atores, a escola, o pessoal era louco com a aula dele, né? O pessoal era doido com a aula dele. Mesmo eu, sendo diretor, assistia a aula dele, sabe? Eu gostava de ouvir o Ítalo falar, sabe? Eu fiz um curso de pós-graduação, arte, e nesse curso não tinha teatro. Eu falei com o diretor lá do curso, escuta, um curso de arte e não tem teatro? Nem literatura? Devia ter, né? Porque literatura e arte já estão embutido aí dentro. Eu ficou assim, mas você tem que pôr. Bati pé. Levei Ítalo para o curso. Elas tiveram que engolir. Aula de teatro e aula de literatura. Olha, absurdo, eu achei. Mas Ítalo, vamos lá assim, não, vamos sim, você vai trabalhar lá, vai receber, tá. Vou te apresentar, vamos embora. Ora, onde faz um curso de arte sem chamar uma pessoa de arte para falar? E ninguém sabia nada do teatro grego lá, nada de teatro nenhum, sabe? Então o Ítalo foi lá e deu uma boa espanada naquele povo. Por aí. Isso aí. Eu faria uma colagem de cenas de peças que ele montou, porque tinha cenas que eram maravilhosas. Tem uma comédia que eu assisti, meu tio, acho que é meu tio, não, o Primo da Califórnia. O Primo da Califórnia. Tinha umas cenas hilárias, entendeu? Então eu faria... O Primo Rico de Miami? Isso, o Primo Rico de Miami. Eu faria, sabe, uma mescla de cenas, de comédia, de tragédia, de poemas, sabe? Eu fazia assim, sabe? Mudado em cena, pronto. Seria o título. Mudado em cena, porque seria muito interessante. Tudo que ele fez, né? Monólogo da Iolene aí, por exemplo, esse negócio todo. Então, seria interessante fazer um recorte, ou recorte de mudado, sei lá. Né? Seria interessante, né? Fazer isso tudo aí seguido, mas com uma explicação evidente, né? Isso ficaria interessante. Caprichava às vezes. Às vezes também nem tinha. Às vezes nem tinha cenário. Paredes, essas coisas, às vezes não tinha muito não. Não, sabe?
Eu lembro de ter visto o espetáculo dele, que era o Fernando Pessoa. Sim. Eram 2 camas só, mais nada. 2 camas e umas malas. Foi lá na Cultura Portuguesa que eu vi. Bom, mas aí, para montar a peça, o Ítalo devia ter muita dificuldade, porque aquele cara sabia tudo que é peça, né? E como ele tem uma tendência para os clássicos, né? Então ele devia ficar muito, eu imagino aqui, né, que ele devia ficar muito desorientado para fazer, vou montar isso, pronto. Os atores ele podia contar com algumas pessoas que são as pessoas mais fixas dele, mas também às vezes tinha peça que tinha mais gente do que ele tinha ator, entendeu? Agora, um processo de ver do Ítalo, eu não acompanhei muitos ensaios dele não, mas eu acho que começava pela leitura, sabe? Pela leitura. Primeiro começava explicando o texto, claro. O ator tem que saber quem é o autor e o que o texto quer dizer e por que aquele texto está ali, como é que foi naquela época e como é que seria hoje. Acho que tem que fazer essa história. Ele fazia isso, com certeza. Né? Eu aprendi isso com ele. E depois é o seguinte, eu acho que começava pela leitura, sabe? Agora, eu nunca vi o Ítalo fazer laboratório. Posso estar errado. Eu nunca vi o Ítalo fazer laboratório, sabe? Essas coisas de esticar. Um teatro meio ameba, sabe? Ele não fazia isso, não. Ele pegava o ator e lia e mostrava, é assim, vamos fazer assim, é duro aqui, é mole ali, aqui. Sabe, esse negócio, assim, muita ameba de esticar, não era muito com ele, não. Sabe? Tanto é que eu também não faço muito, não. Certo? Eu acho que o teatro é palavra, né? Claro, tem o corpo também, a fala a gente sabe que é importante, tudo aí, mas eu nunca vi ator do Ítalo mal dirigido, nunca vi, nunca vi. Os atores do Ítalo eram bem preparados, sabe? No físico, fazia as posturas que tinham que fazer, e falavam bem, muito bem, sabe? E eu acho que o caminho é esse, sabe? Eu também começo pela leitura. Depois tem algum ator mais novo, você quer fazer então aquecimento? Faça. Depois a gente então ensaia. Mas eu dirigir aquecimento, não é minha parte. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado você.